Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal Educação Hacker e hoje o vídeo vai ser sobre como se tornar um hacker. Eu vou analisar os principais vídeos desse tópico aqui no YouTube, dos principais criadores de conteúdo, para analisar se o que esses criadores falam é algo padrão, algo repetitivo ou não. E com isso aqui, criando então um guia definitivo para iniciar em cibersegurança. Então fica até o final desse vídeo, que acredito que vai ser muito bacana e vai trazer bastante informação para você que quer começar em cibersegurança. Vamos pro vídeo. Boa parte do pessoal aí, quando quer entrar em cibersegurança, deve perguntar, né, how to start in hacking. E aí agora a gente vai ver alguns desses vídeos, né? O pessoal fala que é necessário para iniciar em hacking, quais as dicas o pessoal dá. Então vamos observar aí o que os influencers falam, né, para iniciar em cibersegurança. Vou começar com esse vídeo aqui que eu já vi ele, tá? Okay, so this video is not for those of you who want to become a hacker in the next 2 to 3 weeks. This video is for somebody who actually wants to learn how to become an ethical hacker, whether it is bug bounty hunter or a penetration tester. So I keep seeing videos that say everything you need to know in order to become a bug bounty hunter or an ethical hacker. And in these videos, all they do is pull up a PowerPoint or just list off 5 things, such as learn Linux, learn Windows, learn some privilege escalation, and maybe 5 of the 10 OWASP top 10, and boom, you're ready to go. And I can say that I am guilty of doing some of these similar things, maybe not to the same level. To offensive security, you will go to account. And you're able to read this code right here. This is the YouTube algorithm. And right here, you can see this is the part that just kind of gets every. Bom, aqui começa o vídeo, né, fazendo uma brincadeira, então, onde ele fala que basicamente é só baixar o Kali Linux que você se torna um hacker, e você vai conseguir já ler esse algoritmo que, segundo ele, é o algoritmo do YouTube. Então ele começa sendo sarcástico no vídeo e depois ele parte ali para informar algumas sugestões que ele dá, tá? Então a primeira coisa que ele fala bastante aqui é com Login, and then just relação type in Linux fundamentals, and you're going to have a the Linux. Linux fundamentals, and you can also do this with Windows as well. And it's going to load up for you the Windows fundamentals. This is really going to give you a good grasp on understanding the commands and the terminal language within each one of these operating systems. And you're going to need to know this. So you need to, when you do about 4 months, but this is the cheapest price for security. And this video right here is these on, check out my subscription to. Basicamente o que ele fala então, né, para aprender Linux inicialmente e Windows, e aí depois você pode partir ali para realmente aprender hacking, tá? Então o contexto do vídeo dele é esse, ele traz que é necessário aprender ali Linux e Windows, porém ele esquece, né, que não é só Linux e Windows que o cara tem que aprender, né? Tipo, tem muito mais aí envolvido, como networking, arquitetura, então tem outros temas aí que precisam ser levados em conta, né? Toda a base de ciência da computação é uma delas, que é o recomendado, né, para realmente ter uma base sólida. Mas com certeza, Linux e Windows é muito importante também, tá? Eu não estou dizendo que o que ele recomendou é errado. Não, acho que tá certo, só que eu acho que depois de Linux e Windows seria bom estudar networking e depois começar a pensar, né, em pentest, né? Até o ideal, né, se você for trabalhar, por exemplo, com pentest web, seria você aprender um pouco de programação web, para depois, né, partir aí para pentest e teste de intrusão. Bom, esse foi o primeiro vídeo aí, eu analisei ele por cima porque eu já vi esse vídeo, então eu consegui sintetizar para vocês, mas caso vocês tenham curiosidade e queiram assistir por conta própria, o link vai estar na descrição aí, tá? Bom, tem o canal do Network aqui. If you want to get started in cybersecurity or just IT in general in 2023, here's how you do it. I'm going to show you a path that if you follow could result in a 6-figure salary and faster than you might expect it. This path has 8 parts. The first 5 apply to everyone in IT. I don't care what you want to do. The last 3 will get a bit more hacking cybersecurity specific. Now, make sure you watch until the end. I'm going to give you some quiz questions for each part to see if you can skip because you might already know the knowledge. That felt weird. We'll go with it. Now, the first thing you need is coffee, because you're going to be studying a lot. And everything in IT requires coffee. It's just the rules. Today I'm drinking the default route. Ele fazendo um merchan.
Mas aqui ele começa pelos fundamentos, né? Então vamos ver quais são os fundamentos para o network chuck aqui. IT, or you're transitioning from another job. Because just like building a house, you want to lay a really solid foundation, a strong base of IT skills that you can build on. So again, if you're new to IT, zero knowledge, like if someone asked you to troubleshoot their network or fix their computer, you might hyperventilate and spill your coffee everywhere. If that's you, you'll want to start with the CompTIA A+. Now this is a hotly debated topic, but I asked the IT masses and here's what they said. On YouTube, 48,000, votes, 58%. A+. Twitter, over 5,000 votes, 40% said CompTIA A+. LinkedIn, 4,000 votes, 50% said CompTIA A+. Now again, disclaimer, you may not need the A+. That's why I have a quiz at the end of the video, so make sure you watch till the end. But on the other hand, you actually might need the A+. Here's 2 reasons why. Number 1, it starts you from zero, assuming no prior knowledge, which for many of you means this will be an amazing course for you, even if you already have a bit of IT knowledge, because it'll fill in those gaps, the things you don't even know that you don't know, right? And it will show you things about IT that maybe you weren't aware of. I've said this many times in the past, the A+ is like a sample platter for IT. If you're just starting out, you may not know what you want to do. There's a lot of paths you can take. Now, when I say sample platter, I mean it. I mean, look at all the stuff it covers. This is just one exam. Virtualization, cloud, network troubleshooting, and yeah, that means there's more than one exam. There's actually 2. Here's the second one, covering things like OS, security, software troubleshooting. And this is important for a reason you may not realize. Because like right now, you may want to become a hacker because it looks really cool. Because let's not lie, it looks awesome, right? But you may find that going through the A+, you fall in love with networking or maybe cloud. Now, reason number 2 you might need the A+ is that it will help you land that first job. Because odds are, your first job is not going to be hacker or network engineer or cloud engineer. No, you're going to be like technical support. You're going to be on a help desk. And it's this certification, the A+, that will prepare you for. Aqui na minha carreira eu pulei a A+, né? Fui direto para Security Plus, por um motivo de achar que para mim não na época não faria tanta diferença, assim, né? Eu realmente queria já entrar direto em segurança. Mas é claro que, né, para quem está começando, uma certificação como a A+ ajuda a entrar no mercado de trabalho. Isso é óbvio. Mas tem toda a questão de custo, né, para tirar uma certificação dessa. O lado bom da certificação é que ele te mostra o que tu precisa estudar, né? Então, por exemplo, tá ali o conteúdo, né? É isso que vai cair na prova, então tu vai ali e estuda. A vida real não tem isso, né? Então, muitas vezes quando a gente vai estudar os fundamentos da TI é bem complicado. A gente pode até utilizar alguns cursos como base, tipo, estudar a base, a literatura que baseia cursos como ciência da computação e engenharia da computação, mas as certificações elas acabam facilitando esse trabalho de saber o que precisa estudar, né? For that role. It'll tell future employers, hey, this guy knows some things. This gal knows how to troubleshoot a computer. She knows troubleshooting methodology. She knows what a virtual machine is. So putting the A+ on your resume will definitely help. Now I know, let me just say this. There are other entry-level certifications like the A+ that could help you out. There's that Google one, for example, the Google IT support something, whatever it is. I can't remember the name because it's not very marketable. People don't really look for that right now. The knowledge in it is pretty top-notch. But the point of getting certifications, one of the main points, is the market value they bring to your name. Hiring managers, when they're trying to hire people for IT, they say, hey, give me an A+ certified person because I know what the A+ is. I know that if they have the A+, they know how to do some things. I want that. Marketability is the name of the game here. And also gaining the knowledge. You'll gain a ton of knowledge with the certification. Now allow me to switch gears a bit and try to dissuade you. Here's why you may not want the A+ certification. First, you can study the material, go through a course, and not take the exam. Bom, aqui ele basicamente está, né, reforçando então o porquê, né, de tirar a certificação e que realmente vai te apoiar aí nas suas escolhas. Vamos para a parte 2 aqui de segurança. Part 2, or step 2, I don't know what to call them. I'm gonna call them parts. This certification will probably be one of the more valuable ones you get. This is the Security Plus from CompTIA. Now, I don't care what area of IT you aspire. Bom, então essa foi a certificação que eu comecei, né? A primeira certificação aí de segurança que eu tirei. E ela é uma certificação que ela dá a base de segurança, tá? Não esperem fazer a Security Plus e sair de lá experts. Não, a Security Plus é a base, tá? Da segurança. E ela é teórica, então ela vai te ensinar a teoria da segurança. É algo que você provavelmente vai aprender bastante se você fizer um curso de gestão de segurança da informação. Que aí vai realmente cair bem ali no conteúdo dessa prova. Não é técnica, não é uma prova técnica. Tem algumas questões técnicas, mas não é o foco da prova ser técnica, e sim mais sobre conceitos ali de segurança, né?
to be in, you need this one. This sucker's also from CompTIA and it's resume gold. Not only will it give you a ton of foundational security knowledge that you need, it's also required by a ton of jobs, specifically government jobs. It's got that DoD 8570 compliance, so a lot of jobs won't even hire you unless you had it, or they'll make you. Uma coisa importante, para a carreira, a Security Plus ela é muito boa, tá? Foi ano passado considerada uma das principais certificações da área de segurança, porque todas as vagas de emprego estão pedindo. Então ela está junto com a CISP como uma das principais certificações de segurança no mercado atual. Então vale a pena fazer? Claro que vale. Por conhecimento também por mercado, tá? Uma certificação aí que está bem alta. You get it when you get hired on. It's just like a required checkbox. So really there's no debate here. This should be your first security cert. For both knowledge and your IT foundation and you have some security skills, the next step is networking. Bom, agora vamos para network então. Então primeiro o cara aprende segurança e depois network. Vamos ver. My stinking favorite stuff. Networking is a required skill, especially for cybersecurity. How are you going to hack something you don't understand? How are you going to defend something you don't understand? And just like the previous skills, I don't care where you're going in IT. If you know networking, that's going to make you better. It's going to make you awesome. So don't skip this. Honestly, it's kind of a superpower. So just learn it. Now for networking certifications, there are two options I recommend. The CompTIA Network Plus or the Cisco CCNA. Now really you can't go wrong with either. But let me give you a bit of info on both and help you make that decision. If you go with CompTIA, which might be kind of cool to collect all three of these, kind of like Pokemon cards. If you go with CompTIA, it's going to be vendor neutral, meaning they don't focus on any. Bom, aqui ele vai explicar, né? Eu peguei só o início da frase, mas já me entendi. Aqui ele vai explicar que o bom da CompTIA, que é algo também que quando eu fiz a Security Plus lá, que não era tão conhecida ainda, me fez escolher, é que a CompTIA não trabalha com vendor específico. Então ela te dá o conceito daquilo, o que é segurança, como aplicar segurança, o que é networking, os conceitos de network, e não como configurar uma ferramenta XYZ da corporação e da brand e tal. Não, então isso realmente é muito bom. Então aqui ele está explicando, né, que a Cisco, ela é de uma marca, então ela é muito mais direcionada para os produtos que a Cisco vende. Já a networking da CompTIA, ela é aberta a mercado, então são conceitos mais gerais. Eu iria, nesse caso, com a Network Plus por causa disso. One vendor like the Cisco CCNA might. Obviously, they focus more on Cisco. With that certification, you are going to learn networking. You're going to learn a ton of stuff. And it will look pretty good on your resume. But, and you may have guessed from my sweater, I am partial to Cisco. The CCNA, as far as networking certifications go, is the gold standard. Where this one differs from the Network Plus is that it's going to focus mainly on, solely on using Cisco stuff, which really isn't a bad thing. Cisco has led the networking industry. So if you learn Cisco, which is what you'll be doing with this certification, you're not only going to learn like, what's a network? You're going to learn how to configure one. You're going to learn how to make one work, which sounds awesome, right? But if you learn Cisco, you can pretty much jump to any other vendor with relative ease because, let's be honest, everyone copies Cisco anyway. Now, the other reason this is the gold standard is because, dude, putting a CCNA on your resume is crazy valuable. If you have it on there, people just like you. You're going to get hired more often. In my opinion, it does hold more weight than the Network Plus because it shows that not only do you understand networking concepts, but if you had to, you could get in there and configure a few things. You've got that practical knowledge. So really, whatever you go with is up to you. But my personal recommendation, if you but if you want to watch it on YouTube, go to the first CCNA course below. Pay for something. Part 4, Linux. Bom, então depois de networking aqui, a gente está indo para Linux, tá? Eu, no meu caso, eu inverteria essa ordem, tá? Depois eu vou até falar aí, só deixa eu entender todo o cronograma dele aqui. Everyone needs to learn Linux. I've made videos about it. I made a course about it. Linux is what you need to know in IT. Wherever you are, I don't care. Learn Linux. Now, as far as how you learn Linux, you have a few options. You could go the certification. Linux é muito importante, tá? Tá todo em ecossistema open source, então quando você sabe Linux, você consegue trabalhar com Docker, Kubernetes, então toda a parte open source basicamente é baseada em Linux, então realmente é muito importante aprender Linux. Certification route. Go with the Linux Plus. I got that certification. It was a really fun exam. I learned a ton. But honestly, you could probably skip getting this certification. Don't get me wrong. It'll look great on your resume. It will. But it isn't one of those certifications like the Network Plus, CCNA, A Plus, Security Plus that's going to like really make your resume be sold to your recruiter. This one is more about the knowledge. So again, pick a great course on Linux Plus. You actually may not need to go as far as that because it goes pretty deep in the weeds on how to actually manage and administer Linux servers. You can probably get by right now as you're going through and getting started in your IT career with just like a Linux getting started course. I've got a playlist here on YouTube, my Linux for Hackers course, which is really just Linux for everyone. But really the point of part 4 is to not become like a Linux boss, genius, expert, god. It's not that. It's to get your feet wet with Linux to like learn enough to be dangerous so you can move on and do some things. Because aqui, além da Linux da CompTIA, tem a opção de você focar nas LPI também, né? E também nas certificações do Linux Institute Foundation lá. E são bem bacanas também, né? Então, não necessariamente você precisa fazer a Linux Plus, até porque a Linux Plus ela é bem teórica e existem também algumas certificações de Linux prática. Então, para quem prefere certificações práticas, é uma boa alternativa. I'm not kidding when I say Part 5,
coding. The best thing you can do for yourself is pick up a programming language and start to play with it, start to learn it. For starting out, I would recommend Python or Golang. I think Python will be a bit easier to get started, but Golang is the new, faster up-and-comer. Now, honestly, I don't like where I put coding on this roadmap. I put it at 5 because you'll probably have a better time with coding once you know all of this other stuff, but really, coding should be way up here. But you're like, wait, what, Chuck? I should start coding like right now? Yeah, right now. Coding is one of Com certeza o roadmap dele ali poderia ter trocado certas ordens, né? Eu começaria com Linux, tá? Então, Linux, porque primeiro a gente vê Linux, né? E depois a gente vê segurança e containerização que a gente vai ver aqui, né? Então, realmente não faz tanto sentido. Eu colocaria Linux primeiro, tá? E aí poderia seguir essa ordem normal. E aí, quem sabe até remover essa certificação da A+ aqui, colocando Linux, colocando networking e aí entrando com a programação também, tá? Aqui no caso ele selecionou duas linguagens aí que tem bastante aplicações na parte de segurança, né, como Python e Go. Python é muito utilizado aí para questão de criação de exploits e ferramentas de segurança, e o Go é muito utilizado também para ferramentas de segurança, né? Então tem muita ferramenta aí que é escrita em Go. E são duas linguagens aí que estão bem altas e bem populares, mas eu não ficaria preso só nessas, né? Dependendo do que você vai se especializar ou atuar, você vai precisar aprender outras linguagens, como por exemplo, vou para mobile, você vai ter que aprender, né? Java, Kotlin, Swift, mas como inicial, acho que são boas linguagens sim. Se tiver oportunidade também, pegar uma linguagem como C, mais baixo nível ali, para que você possa realmente entender toda a questão de estrutura de dados ali, gerenciamento de memória. É uma linguagem que dá uma base muito boa. Então, são algumas recomendações a mais que eu faria aqui. one of those things that you're going to use throughout your entire IT journey, and the more you know, the better you are. So my recommendation is just at some point early in your journey, it could be right now, just start to become familiar with some sort of coding language. I would recommend Python. Just start playing with it. You really don't need any prerequisite knowledge to start playing with Python, and you will not believe the amount of free resources you can find. In fact, I've got a Python course right here on YouTube. It's not complete, but you can cut your teeth on that and you'll get pretty far in the basics. So I know it's kind of vague on like, when do you learn Python? So here's what I would do. If I could start over, if we're going with like kind of the road trip analogy, I'm gonna do a little car. I would start with A+ and just, start going. But whenever you gotta stop and use the bathroom, do a little bit of Python. Just take a little break. So practically what that might look like is maybe 1 to 2 days a week, you spend some time with Python. Just learn a little bit. Go through a video. IT Pro TV has Python stuff. I've used Codecademy in the past. I love them, but I would just make it part you already have the knowledge and what an IP address is when you're like studying for an advanced certification or you're at an advanced job. From here on, it's going to be a bit. Aqui basicamente ele tá falando, né, que dá para começar a estudar programação ali desde o começo em conjunto com outras. A bit more cybersecurity focused, a bit more. So armed with all the prerequisite knowledge that will make you amazing. Part 6, just start hacking. Just start doing it. Now again, this is another thing where I don't like where I put it. Because similar to coding, starting to hack, just to play around with hacking and the idea of it and doing beginner level things should start pretty early in your. Bom, basicamente então aqui a gente tem praticamente o roadmap dele quase completo aqui, o início da brincadeira, vamos dizer assim, o início do hack. Então você faz essas certificações para pegar uma base e aí parte pro hack. Nesse caso, eu acho que é uma base considerável, tá? Eu acredito que se a pessoa fizesse todas essas certificações e fosse para a segurança, ela já teria uma base muito superior a muita gente no mercado que entra muitas vezes em cursos de governança de segurança da informação e depois parte direto para hacking, né? Então, tu já ter uma base em networking, em Linux, vai te apoiar muito aí futuramente. Aí você pode somar, né, mais alguns estudos aí relacionados à arquitetura e sistemas operacionais mais a baixo nível aí, para te trazer mais base. Mas eu acho que o roadmap dele tá adequado, tá? Eu alteraria a ordem, como eu falei para vocês, eu iniciaria com Linux, tá? Primeiro de todos, iniciaria com Linux. Meio parecido com o último vídeo que a gente viu, né? Onde o cara simplesmente começou com Linux e Windows, só que o cara pulou toda a parte de networking e o resto. Então eu começaria com Linux e Windows, e aí depois eu entraria com a parte de networking e security. Tá? E aí coding você pode começar ali junto com networking, tá? Então realmente já empregar e começar a praticar.
E aí depois sim, você começa a brincar um pouco ali em plataformas como Hack the Box, ali que ele até sugeriu, Try Hack Me, para você ir pegando o mindset ali, explorando algumas falhas. Mas o processo vai ser basicamente esse, construir uma base sólida e depois começar a hackear. Your journey. Now, I'll put it at part 6 because all that knowledge you'll gain, Linux, networking, basic IT stuff, programming, will help you really be a boss at these CTF things. Now, if you don't know what a CTF is, it stands for capture the flag, but it's basically a chance for you to practice hacking on real targets, real vulnerable targets. Like, no joke, like you learn how to hack something and then you get to hack that thing. But it's challenging. So similar to coding, I would get into your car, as you're going down our little roadmap, our path here, whenever you gotta take a bathroom break, get a snack or whatever, take a few days out of the week and try a few CTFs. Most of them are amazing and free. Like we have Pico CTF, Try Hack Me, we have Hack the Box. They have really easy stuff that's very approachable for anyone, and they have stuff that's crazy hard. But these are amazing for two reasons as you're learning to hack. Early on, it'll show you what hacking's actually like. It'll give you a taste to see if you even like it. Because it is a different thing. It sounds cool, but you may not even like it. And that's Basicamente aqui ele fala então para começar a hackear, né? Aqui doing ele hacking. vai Oh, probably this iniciar thing. algumas No, link below. certificações And even, now which one you de choose is totally... hack, então ele recomendou a Pentest Plus e a JPT. As duas eu tenho, né? A JPT ela é totalmente prática, a Pentest Plus é totalmente teórica. A Pentest Plus ela tem um reconhecimento legal no mercado, mas ela ensina muito pouco da parte prática, então eu iria com a JPT. Totally up to you. Now, CompTIA Pentest Plus. This one's cool because, I mean, it's... Stop here. I'll explain why here in a second. The OSCP is hard. It's going to kick your butt. And when you actually complete it, it'll be probably the first time you feel like a real hacker. The OSCP, but the beginning of your hacking journey. In most roles. Daí depois ele recomenda que a OSCP, acontece que a OSCP ela é mega valorizada, né? O pessoal tem medo da prova e vai todo cagado pra prova e roda. Então, e a verdade é que a OSCP não é a certificação de pentest mais difícil que tem, tá? Existem certificações mais difíceis que a OSCP, gente. Então, a OSCP, o pessoal meio que criou um pavor e tornou ela tão, assim, especial, mas existem certificações bem mais difíceis, então hoje a OSCP, para quem realmente conhece a área mesmo, vê que não é tudo isso, mas para quem olha de fora, né, se assusta um pouco. É difícil? É, mas existem certificações mais difíceis, tá? Mas claro, você vai ter que estudar, vai demandar tempo e para você ser aprovado aí. And keep in mind, plus, like let's say you're just starting in IT, you want to be a hacker, which I know is really cool. So you start with this. You start studying for A+. At the same time, you're starting to study a bit of coding, maybe doing a little Pico CTF to see what hacking is like. And midway to people that you're learning and wanting to grow, you might want to get your CCNA, so you may learn, try Hack Me. Bom, é que a gente conseguiu pegar bastante a essência desse vídeo também. Vamos ver esse cara aqui também. Pô, 57 minutos não vai dar pra reagir. Problem solving. Some of the metaphors I like to use is that for most people who have to use a computer, that's similar to, say, being able to drive the car. If you just have to use the computer for whatever, sending emails, browsing the web, getting information, sending, creating documents, that's very similar to just being able to drive the car. On the other hand, a hacker has to not only know how to drive the car, but they have to know how to disassemble the car and then reassemble it as well. Basicamente o que ele está falando então do pensamento hacker, né? De saber construir, de saber desconstruir, de querer entender como funciona cada parte do carro, que ele deu como exemplo, mas teria de qualquer aplicação, de qualquer sistema, né? Então, uma coisa que é bem importante também é persistência, né? Não desistir. Eu, na minha carreira ali de pentest, muitas vezes você acha que não vai encontrar algo, mas você fica batendo até conseguir. Em CTFs acaba sendo um pouco mais fácil, porque em CTF tu sabe que existe alguma coisa, né? Tu sabe que tem uma falha, e aí tu fica batendo até, né? Até conseguir, porque tu sabe que existe. No mundo real é um pouco mais complicado. Então, um tema bem importante aqui também. We haven't even got technical. In today's cybersecurity landscape, it's not enough to rely on passwords.
need to do is you need to be able to hack a system that's insecure and understand how that works, and also have the joy of actually skills. You need to know how to use a computer. You can do simple things like create a document and browse the web. And I would say, if you're starting off in this industry and you're looking at certifications, maybe the first one you do is it's a kind of a basic network into. About like Linux Plus or something like that from CompTIA. I mean, I suppose if you after certs, that can help you, I suppose. But otherwise, you get a book. Bom, esse cara aqui normalmente falou basicamente a mesma coisa que o outro, né? Então, começar com a CompTIA A+, e depois ele falou para Linux Plus, né? Então, ao contrário do anterior que recomendou aprender networking primeiro. E aqui eu concordo, né? A gente tem que aprender Linux antes de network. Na real, a ordem tanto faz, pode aprender os dois ao mesmo tempo, né? Mas seria a ordem mais adequada como eu enxergo. Book, yeah. I would say that Linux Plus is a good certification to have, but you don't have to have a certification for any of these. But those are good certifications to validate the fact that you know what's necessary to take the next step. You've done several recent videos on virtualization. I think that's something that you need to have those skills and that knowledge of how to virtualize a system, because many times a virtualização também é algo aí que tu vai aprendendo com o tempo, né? Muitas vezes quando a gente começa a partir pro hacking, a gente acaba aprendendo porque muitas vezes a gente trabalha com ambientes virtualizados, né? Seja um Kali virtualizado para fazer algum teste, então muitas vezes a gente aprende isso durante o processo, né? A background. So Wireshark is a sniffer, as you know, and allows you to do analysis and then analyze. Wireshark, like Bom, aqui ele trouxe até um exemplo de Wireshark, né? O intuito aqui não é ficar preso à ferramenta, né? Pode usar o Wireshark como pode usar o TCP dump, só muda que não tem interface gráfica, mas o importante aqui é realmente entender como os pacotes TCP funcionam, né? E por isso que a base de networking é tão importante, né? Então, você tendo uma boa base de networking, você passa por isso aqui, barbadinha. E aí depois ele recomenda, então, Introductory level certification. It introduces you to the concept. Onde ele recomenda até a Security Plus aqui. Na parte de programação. Next, ideas of how all the Metasploit exploits are written in Ruby. Probably 80% to 90% of what goes on in cybersecurity and hacking is done in Python. As we mentioned in another video, Go is coming on. Go is Google's language. It's making inroads into our industry. So right now. Exatamente. Então aqui ele confirmou, né, o que eu havia falado antes, né, sobre o outro vídeo, as escolhas de linguagem de programação. Então a gente pode ver que o Python é muito utilizado para a criação de exploits, e o Go é uma linguagem também que está bem alta aí, que está sendo bem utilizada aí para a criação de ferramentas de segurança, como crawlers, essas ferramentas de Dast também, boa parte delas são feitas em Go. Now I would say learn Python first. Next. Aqui eu achei um negócio interessante que ele colocou. I'd like to see people have some database skills. Oftentimes, the goal of the. Isso aqui é realmente muito importante, né? Você tem que saber como é que a linguagem SQL funciona, como é que um banco de dados opera. Então, os bancos de dados SQL e os não SQL. Então, esse tipo de coisa realmente é bem importante saber e que estava fora dos outros roadmaps. Então, isso aqui eu acrescentaria também. Hacker is to get to the database, right? Because the database is where there's all the goodies. You need. Até porque os databases são onde, né, as informações normalmente mais críticas estão. Need to have a little bit of web application. Aqui ele falou também da questão de skills de web application. Então, sim, se você vai trabalhar testando aplicações web, você tem que entender como é que uma aplicação web funciona, como é que um serviço como Apache ou Nginx funciona. A gente fala que tem gente que pronuncia Nginx, Nginx. Então, seja como você pronuncia, você tem que saber como ele funciona. Então, é algo aí importante também para anotar.
okay, as a hacker, then you can't keep yourself safe. You need to understand what the other side is doing. One of the things that we always talk about is that we want our defensive people, the people who are involved in defending networks, to have a hacking background so they understand what the hacker is doing. And ele pontua também, pelo tópico ali, que é importante o pessoal que defende entender como é que o pessoal que ataca tem feito ataques, como eles têm efetuado esses tipos de avanços. Então, realmente é importante saber como é que os atacantes estão agindo para poder se defender adequadamente. E por último aqui, ele comentou também um negócio que é bem importante, about que é a that. questão Then de next criptografia. is cryptography. Cryptography, and when I say cryptography, I don't mean being able to be a cryptographer. What I mean is that we need to understand the various cryptographic algorithms. Aqui então é realmente entender os algoritmos, entender a diferença de um algoritmo ali simétrico, assimétrico, um algoritmo, né, de chave pública. Então esse tipo de conceito, o que é um hashing, esse tipo de coisa realmente é importante para a sua carreira em cibersegurança também, tá? Because I run this channel, I receive a lot of questions about game hacking. The most common question is, how do I make a cheat for X game? Unsurprisingly, the game is usually Fortnite. The people who ask these questions are very difficult to help because, one, they have no concept of how cheat development works, and two, they are not prepared to spend time learning. Game hacking is not about talent, wizardry, or being a genius. It's about how many times you're willing to fail during the learning process. Nothing worth doing is easy, and hacking games requires a ridiculous amount of skill and experience in many areas of computer science. Game hackers, at the very minimum, are low-level programmers who possess an intimate knowledge of the computer. The first step for any beginner is to learn a programming language. Most people will tell you to learn C++, and I agree. But you don't have to learn it first. You can use pretty much any language to hack games. It just so happens that C++ is usually the best tool for the job. Abaixo da minha tela aqui tá a linguagem em C, tá? Só pra deixar claro. Because it's fast, compiled, unrestricted, and it's the industry standard for video games. I started with C++ and it was very difficult for me. I gave up after a few months and I didn't touch programming for another year. One day I decided to learn Python because I wanted to make a Discord bot. This changed my perspective on programming because Python is a lot more rewarding in the beginning as it's a much simpler language. I then went back to C++ with a new attitude and the rest was history. LearnCpp.com is unironically a good resource to learn the language. There are plenty of well-written chapters that are constantly being updated by the authors. The website follows a linear progression. You start by setting up your environment and end with a detailed knowledge of the language. Personally, I don't like reading that much, so I'm going to recommend the Cherno and the New Boston over here on YouTube. Together they have hundreds of high-quality C++ tutorials, so pick your poison. I'll leave the links down below. The important thing about this is that you need to be doing the exercises and writing code for yourself while you study, or else you are never going to learn. You don't need to become a C++ god. You just need to know enough C++ to use the Windows API, which should take you a couple days at the very least. Once you know enough to code a command line calculator, it's time for you to start hacking. To start off, I'm going to recommend Game Hacking Academy. It wasn't around when I was learning, but I wish it was. It's completely free and filled to the brim with well-written tutorials that take you from a conceptual understanding of hacking to actually making cheats. Next, I'm going to mention guided hacking because I believe it's one of the best places a beginner could start. They have a well-written game hacking Bible which basically Esse vídeo aqui ele é bem direcionado, né, para hacking de games. E esse vídeo é muito interessante porque tem aqui o que falou aqui tem uma coisa que eu sempre falo, né, que o teu conhecimento ele vai variar muito do que você quer se especializar e atuar, né. Então, como ele falou ali, boa parte dos games são desenvolvidos em C++. Então ele precisa saber C++, entendeu? Porque ele vai atuar em ambientes que muitas vezes utilizam C++. Então pode ser que você atue, por exemplo, no ambiente de microserviços e você tenha que aprender o Spring, que é baseado em Java, um framework de Java. Então você vai ter que aprender Java. Se você vai trabalhar mais na parte web, você precisa aprender ali
HTML, CSS e JavaScript, pelo menos para entender como é que a aplicação está funcionando. Então aqui realmente bem importante, bem interessante essa dica que ele deu, porque é realmente isso, né? Holds your hand and teaches you all the basics. But that's the thing about guided hacking. The platform is tailored towards beginners, as you keep making sense. They've been around since the earth was without anti-cheats. You will fall behind. You need to manage your motivation very carefully because you are probably not going to be hacking Fortnite anytime soon. Your goals must be realistic. If you have no programming experience and you intend on hacking a kernel anti-cheat protected game, you are going to be disappointed. You still have years of learning ahead of you. Personally, I never went to school for this stuff, nor have I ever purchased a book or a course, so I can't help you there. If you have any of those suggestions, bem bacana realmente esse vídeo aqui, porque é bem direcionado a um nicho aí que eu não conheço tanto, que é hacking de game. You have completed the first step to becoming a hacker by clicking on this video. The rest of the steps I'll be sharing with you in this video will put you on the right path to becoming any type of hacker you want to be. Before we begin, show your support for this channel by subscribing and turning by gaining on the other hacker network in order to discover. Basicamente ele vai explicar os tipos de hacking, né? Então o primeiro item aqui que ele botou, Linux. Step number 1. Stop using your current operating system and start using Kali Linux. I'm sure you're asking why. Well, the reason is simple. Kali Linux is an OS for hacking and it's also equipped with over 600 hacking tools. Aqui ele começou dizendo para iniciar com o Kali, né? Normalmente não é o adequado, o Kali é um sistema ali muito bom, com várias ferramentas, só que para um iniciante ele pode até atrapalhar do que ajudar. Eu iniciaria com um Linux normal, um Ubuntu da vida aí para realmente começar a desenvolver as skills em Linux, tá? Inicialmente. Tools for penetrating, cracking passwords, testing, and other cybersecurity purposes. All these tools and more will help you make your hacking career easier. One other thing to know about Kali Linux is that the original source code is open source, and what that means is that you can customize or tweak the system to your own preferences. That and more reasons why it's called Hacker's Paradise. Kali Linux is not really complicated, hence very beginner friendly. However, if you're very new to it, you can start with Ubuntu, which is also another Linux system. This will help you get an idea of what you'll be getting into. O Kali é tranquilo porque ele é baseado em Debian, né? Então não é tão complexo ali de utilizar, não. Próximo item, network. The next step is to have a clear understanding of computer networking. It's very important to know what goes on in the background. Having a clear understanding of networking and its various protocols will make it easier for you to be able to manipulate them and get them to do your bidding. It will be difficult to gain access to networks, whether legally or illegally, when you don't have an idea of how these systems and networks operate. If you want to become a very good hacker, then the next step for you is learning programming. Kali Linux, as I said before, comes with over 600 hacking tools and they don't require any programming to be able to use. But then, if you want to take hacking seriously and be very good at it, then you'll need to learn programming. If you have no idea which programming language to learn, you can begin with front-end languages such as HTML, CSS, and JavaScript. These three languages are not difficult to learn and also offer lots of creativity and flexibility. After that, you can add a backend language such as PHP. One language you should learn no matter what is Python. Python is very essential for hacking and is also easy to learn and use as a beginner. Então aqui a gente tem conteúdos bem semelhantes, né, entre os vídeos aí que a gente está assistindo, então Linux, networking e programming. Então, até o momento os vídeos em inglês aqui estão bem concisos com as... The fourth step is to learn how to scan and gather valuable information. A hacker without information or who doesn't know how to gather information is like an empty gun, literally useless. As a hacker, you should be able to scan and gather information. O que é bacana que ele colocou no roadmap dele, né, aprender a parte de information gathering, toda a parte de research ali sobre o alvo. É interessante, é algo bacana aí de se adicionar a um roadmap,
The fifth step in the process of becoming a hacker is to understand server and client-side attacks. Ele colocou o próximo step aqui, como conhecer ataques ali, seja no lado do servidor ou no lado do cliente, né? E aqui já vamos então para a parte mais de hacking mesmo. E aí no final aqui ele até mostra algumas ferramentas ali, como o burp, SQL map e o Wireshark, então esse tipo de ferramenta aí para que os hackers utilizam. Aqui eu achei um pouco sem base o roadmap, mas muito voltado aí para quem quer começar a rodar a ferramenta. Acho que as coisas mais concisas que ele falou aqui foi a questão do networking e de programação. O Linux também, mas o Linux ele recomendou direto pro Kali por ter várias ferramentas e um iniciante não vai saber para que serve aquelas ferramentas, então só vai atrapalhar. Vou parar por aqui porque já deu bastante tempo de vídeo, já analisamos alguns criadores aí de conteúdos, alguns bem famosos aí. Hoje foi um vídeo basicamente de criadores da gringa, né? Então não teve ali nenhum brasileiro, mas se você gostar desse modelo, eu vou fazer um vídeo reagindo a esses vídeos aí dos brasileiros, né? Mas o que a gente percebeu hoje é que os vídeos que a gente viu foram bem concisos, onde o pessoal ali frisou a importância de aprender Linux, networking, para depois aprender segurança, né? E como sempre, reforçando, eu acredito que aprender toda a parte de teoria computacional, toda a parte de arquitetura, toda a parte de sistema operacional mais aprofundado vai dar mais base, vai ajudar mais ainda quem está começando. Então galera, esse foi o vídeo. Se você gostou, deixa o like, deixa um comentário aqui embaixo e compartilha aí para quem quer conhecer e quer aprender mais sobre segurança da informação. Até o próximo vídeo, é nóis!